ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a suspensão de emendas parlamentares que, segundo a Polícia Federal, teriam sido indicadas de forma irregular pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Dino também determinou o bloqueio de bens de Valdemar até o limite de 119 milhões de reais. Segundo a investigação, funcionários da Câmara dos Deputados teriam atuado para direcionar pelo menos 21 emendas em benefício do presidente do PL. Segundo a Polícia Federal, Valdemar, que não exerce mandato parlamentar, teria participado da destinação dos recursos por meio de um suposto esquema ligado ao orçamento secreto, utilizando nomes de deputados para dar aparência de legalidade às indicações. Flávio Dino também deu 10 dias para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, envie os documentos relacionados às emendas investigadas. O ministro ainda determinou a suspensão imediata dos repasses vinculados a esses recursos. E o senador Flávio Bolsonaro saiu em defesa de Valdemar Costa Neto. O parlamentar disse ter certeza de que o presidente do PL vai responder aos questionamentos da investigação e afirmou que é natural que, como presidente do maior partido do país, ele mantenha articulação com os deputados da legenda. Flávio também criticou a atuação da Polícia Federal e afirmou que a corporação tem agido de forma seletiva contra adversários do governo. Valdemar negou ter feito indicações de emendas e afirmou que essa atribuição cabe, em alguns casos, ao líder do partido na Câmara. Deixa eu aproveitar para dar as boas-vindas também a Marcelo Rocha Monteiro, hoje conosco. O Marcelo estava só observando a gente aqui, comentando alguns artigos da revista. Sempre às sextas-feiras, no Sem Filtro, a gente recebe a Branca e bate uma bola aí dos artigos que estão publicados com exclusividade para os nossos assinantes digitais. Então, quero já aproveitar para te dar as boas-vindas e ouvi-lo, claro, sobre essa decisão do ministro Flávio Dino, ele que está à frente aí dessa questão das emendas parlamentares, né? E a situação, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mesmo sem o mandato parlamentar, teria exercido ali influência sobre a destinação, né, de algumas emendas, utilizando alguns servidores da Câmara dos Deputados. Essa é a denúncia, é o que diz o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Muito boa noite. Boa noite, Paula, boa noite para a Ana, para o mestre Alexandre Garcia, com quem ainda não tinha tido a oportunidade de dividir aqui a bancada, uma honra para mim. Paula, você falou que são 119 milhões de reais, foi esse o valor? Acho que exato, é isso, não é isso? Exato, em bloqueio de bens, exatamente. São 10 milhões de reais a menos do que recebeu, inexplicavelmente, um certo escritório de advocacia da esposa de um outro ministro do Supremo, muito amigo do ministro Flávio Dino. Então, a gente já começa a pensar que realmente existe uma seletividade, né? Porque esses 129 milhões que a doutora Vivi recebeu não tem explicação, mas até hoje eles não são objeto de investigação. Até hoje, e eu insisto sempre nesse ponto, o ministro Alexandre de Moraes não foi afastado cautelarmente do cargo. O artigo 319 do Código de Processo Penal prevê que se um servidor público pratica ou é suspeito de praticar um crime, né, e que o exercício da função, do cargo público que ele ocupa, pode servir para atrapalhar as investigações, para beneficiá-lo, né? Então, ele deve ser, em caráter provisório, em caráter cautelar, afastado do cargo. E isso ainda não aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes, até porque sequer foi aberta uma investigação com relação a ele. E isso mesmo o senhor Daniel Porcaro já tendo declarado que os honorários eram para comprar a proteção do ministro. Então, me parece que há uma seletividade, né? Eu não vou entrar no mérito aí da questão do Valdemar Costa Neto. A princípio, me parece natural que, como liderança partidária, ele tenha influência nas emendas parlamentares, mas, enfim, isso é algo que as investigações devem apurar. Mas que há critérios aí heterogêneos, digamos, né? Isso é indiscutível, porque não é possível que 129 milhões de reais para uma advogada fazer uma queixa-crime
que quando eu era estagiário eu fazia em 1h30, no máximo 2 horas, né? Não é possível que isso não mereça, no mínimo, a abertura de uma investigação. Deixa eu passar para o Alexandre. Sempre que tem essas questões de emendas, né, Alexandre? Eu acho que o melhor caminho sempre é a transparência e a publicidade, porque emenda a gente está falando de dinheiro público, dinheiro dos pagadores de impostos, né? Então, essa suspeita, o ministro Flávio Dino pediu ali esclarecimentos por parte do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que já disse que ele, como líder partidário, presidente do PL, não fez esse tipo de destinação, mas, claro, tudo fica mais esclarecido quando há transparência e publicidade. Bom, eu tive a mesma impressão, a mesma reação que teve o Marcelo, né? Foi o meu inconsciente que disse, o quê? 129 milhões? Não, são 119 milhões. Né? Pensei que já estava, finalmente, como eu expliquei outro dia para o Augusto, né, do barbeiro lá de Encantado, os próprios estão se voltando contra os mesmos, mas ainda não chegou o momento, né? Porque mas já está internacional, né? Já está no exterior, transparência... A Transparência Internacional já se declarou estarrecida porque a PGR, diante de indícios, né, talvez a advocacia administrativa ou alguma coisa parecida, que são crimes, há um fumo no ar, né, que deveria ter uma explicação que a razão aceitasse. Só que a razão não aceita, porque a coisa é muito óbvia. É muito gritante. Agora, passando para o Valdemar, eu acho bom mesmo que a Polícia Federal investigue isso, se tiver indícios, que não seja apenas uma interferência eleitoreira, digamos assim, se não for isso, com dados, com fatos, com bases, né, a ponto de o ministro Dino ter que bloquear bens de 119 milhões. Né? Valdemar tem razão no que ele alega, mas isso não funciona. Né? Na prática, não é o líder que faz isso, é o que manda no líder, né? Que faz essas emendas. Então, eu acho que isso tem que ser investigado, sim, né? Mas, em primeiro lugar, tem que ser investigado aquilo que, como o Marcelo mencionou, né, deveria ter resultado já no afastamento no minuto seguinte, depois que a Malu Gaspar contou. Não tem como, assim como aquelas entradas de milhões, né, no Taiaiá. Né? Eu estou rindo espontaneamente, porque essas coisas são risíveis, é tudo tão óbvio, né? Mas é aquilo de que já falamos aqui. As pessoas se distanciam, se alienam, como a seleção brasileira, se alienam da realidade. Não, isso não é comigo. É sim. É o seu dinheiro, meu Deus do céu. Os seus impostos estão envolvidos nisso. As pessoas estão dando motivo, estão estimulando a não punição de bandidos graves, porque se tiram dos idosos da Previdência, das pessoas, dos pensionistas, dos aposentados, tiram daqueles que trabalham, que suam e pagam impostos, e depois os impostos se pulverizam aí nessas... não são brincadeiras, né? Nessas agressões gravíssimas de gente que se aproveita de sua posição em nome do povo, né? Se aproveita do consentimento do povo. Está lá na Declaração da Independência. Os governos só existem porque há o consentimento do povo a quem eles deveriam servir. É bom que a gente pense nisso, nessa proximidade das eleições de 4 de outubro.